Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai meditar comigo hoje. Nós vamos meditar no capítulo 25 de Segundo a Reis. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida, um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós, personalizado. Pai, obrigada. Obrigada pelo privilégio que temos de acordar e de abrir os olhos e poder contemplar a tua criação. Obrigada por termos o privilégio de abrir a tua palavra e meditar nela a qualquer hora do dia ou da noite. Querido Deus, abra os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz e que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra como terra fértil, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa bênção, por esse privilégio. Isso é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 25 de Segundo a Reis narra o desfecho trágico da história do reino de Judá. Jerusalém é sitiada, tomada e completamente destruída pelos babilônios. O templo do Senhor, o palácio real e as casas da cidade são queimados. Os muros são derrubados. O capítulo não descreve apenas uma derrota militar, mas o colapso visível de tudo aquilo que simbolizava a identidade nacional e religiosa do povo. A cidade escolhida, o templo santo e o trono davídico parecem chegar ao fim. Zedequias tenta fugir, mas é capturado. Seus filhos são mortos diante de seus olhos e logo depois ele é cegado e levado cativo para a Babilônia. Essa cena carrega um peso teológico profundo. O último rei de Judá vê o fim de sua linhagem e, em seguida, perde a visão. É uma imagem concreta da cegueira espiritual que marcou a liderança de Judá por gerações. O povo remanescente é deportado e apenas alguns pobres da terra permanecem para lavrar o solo. Ainda assim, meus irmãos, o capítulo termina com um sinal discreto, porém poderoso, de esperança. Joaquim, rei de Judá, preso por décadas, é libertado e tratado com dignidade na Babilônia. Ele se assenta à mesa do rei e recebe provisão constante. Esse detalhe final não é acidental. Mesmo no exílio, Deus preserva a linhagem davídica. O trono parece derrubado, mas a promessa permanece viva. A história não termina em ruínas, mas em expectativas. O capítulo 25 de Segundo a Reis encerra a narrativa dos reis, mostrando que o juízo de Deus é real, histórico e devastador. Ao mesmo tempo, o capítulo afirma que a fidelidade do Senhor às suas promessas não é anulada pelo pecado humano. O exílio não destrói a aliança. Ele prepara o terreno para uma redenção mais profunda e duradoura. Esse capítulo, minha irmã e meu irmão, nos ensina que Deus leva a sua santidade a sério e que nenhuma estrutura religiosa, tradição ou posição histórica substitui a obediência. Ao mesmo tempo, aprendemos que Deus nunca abandona seus propósitos. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor continua escrevendo a história da redenção de forma silenciosa, firme e fiel. O que esse capítulo nos ensina para os dias de hoje? Primeiro, irmãos, a rebeldia contínua traz consequências sérias. O povo ele não foi destruído por falta de aviso. Deus enviou profetas, deu sinais, abriu portas de arrependimento, mas foi ignorado. Segundo,
Deus é paciente, mas também é justo. Ele suportou séculos de idolatria e injustiça, mas o juízo veio como prometido. Terceiro, nem toda queda é o fim da história. Mesmo no exílio, Deus mantinha viva sua promessa. Joaquim foi restaurado e o retorno viria. Quarto, a presença de Deus não depende de um prédio. O templo foi destruído, mas Deus continuava ativo. Ele estava com os exilados, sustentando os fiéis. Quinto, Deus sempre preserva um remanescente. Os mais pobres permaneceram na terra. Deus sempre encontra uma forma de continuar a sua obra. E por último, a palavra de Deus é confiável. Tudo ocorreu como havia sido anunciado. Isso fortalece a nossa fé nas Escrituras. Tremendo, né? E concluindo esse capítulo, o capítulo 25 encerra uma era, mas não encerra a história de Deus com o seu povo. A cidade foi destruída, o templo queimado, a monarquia desfeita, mas a fidelidade de Deus permanece. Mesmo no exílio, ele estava presente. E mesmo em meio à destruição, sinais de esperança apontavam para o cumprimento da promessa messiânica. Ao olhar para este capítulo, meu irmão e minha irmã, sou confrontada com a seriedade do pecado. Precisamos ser confrontados em relação a isso, irmãos, mas também com a profundidade da graça. Deus disciplina, mas também restaura, e sua palavra sempre se cumpre. Que capítulo tremendo, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Deus, ele é bom em todo o tempo, mas Deus é justo. Deus odeia o pecado, Deus odeia a idolatria. Que a gente pense nisso, que a gente medite nisso, de dia e de noite. Vamos orar, agradecendo a leitura, agradecendo a meditação desse capítulo. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra nesse capítulo 25 de 2 Reis. Te agradeço porque mesmo quando o povo desobedeceu e enfrentou as consequências, o Senhor permaneceu no controle da história. Obrigada, Pai, por me ensinar sobre a seriedade do pecado e a importância da fidelidade. Agradeço porque a tua justiça me corrige e me traz de volta ao teu caminho. Senhor Deus, ao meditar nesse capítulo, eu reconheço que o Senhor é soberano sobre todas as nações e sobre a minha vida. Peço perdão pelas vezes em que ignorei teus avisos e segui meus próprios caminhos, sofrendo consequências das minhas escolhas, Pai. Me ajuda a entender que mesmo quando tudo parece destruído e perdido, a tua misericórdia ainda opera nos bastidores. Assim como Joaquim encontrou favor na Babilônia, creio que o Senhor pode transformar o meu último capítulo e trazer esperança onde há dor. Pai, dá-me um coração fiel e ouvidos atentos à tua palavra, para que eu não precise aprender pela dor, mas pelo amor e pela obediência. Que a minha confiança, Pai querido, não esteja em muros ou exércitos humanos, mas exclusivamente em Ti, Pai. Pai, eu oro também, Senhor, para que reconhecemos, para que a gente reconheça que o Senhor é justo em Teus juízos e fiel em Tuas promessas, Pai. Nos guarda da presunção espiritual e da falsa segurança religiosa, Senhor. Nos ensina a confiar somente em Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, parece ruir. Nos sustenta com a esperança de que o Senhor cumpre a Tua palavra até o fim e nos conduz, Pai. Nos conduz segundo a Tua graça soberana.
Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.